Quem está falando aqui é o professor Alexandre, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede. Tá? Iremos falar hoje de um super título bacana, Roma Antiga, a continuação das nossas atividades, que vai complementar a Antiguidade Clássica que falamos sobre Grécia. Tá? Falar de Roma Antiga é importantíssimo, porque ela historicamente é um marco inicial do final da Antiguidade para iniciar a Idade Média. Tá? Nós temos todos os dados importantes que vai ser de fundamental estudo para vocês, alunos que estão em casa, diante desse período muito difícil, mas a escola está aqui para dar um grande suporte para você. Vamos começar. Aqui eu coloquei a localização, tá? Roma Antiga. Hoje Roma é uma cidade, capital italiana, mas antes era um vasto império, tá? Iniciando como uma cidade-estado, conceito que nós já estudamos quando falamos de Grécia Antiga. Localizada na Península Itália, próximo ao Rio Tigre. Tá? A formação, a origem de Roma está baseada em dois conceitos. A origem histórica, tá? Que nós historiadores nos baseamos, tá? E a origem lendária. Se você gosta de futebol e conhece o escudo da Roma, você vai ver uma loba e duas crianças sendo amamentadas. A origem lendária de Rômulo e Remo, na obra de Eneida de Virgílio. Tá? Pesquisa na internet, se você vai ver um vasto, várias informações falando sobre isso. E é legal. A origem histórica está baseada entre os italiotas e os europeus. Tá? Latinos, sabinos, gregos, que lá também se estabilizaram, e principalmente os etruscos. Foi dos etruscos que surgiu a primeira fase histórica, que é a monarquia. Tá? Nós vamos nos atentar que a história da Roma Antiga, tá? Está baseada em três grandes fases. Tá? Monarquia, república e império. Tá? Então vamos fazer igual Jack Stripador, vamos por partes. A primeira fase monárquica, que vai de 753 a 509 a.C. Tá? Essa fase nós vamos ver uma divisão dupla, a organização social e a organização política. Tá? A organização política está baseada, chefiada pelo rei etrusco, tá? Chefe político, militar, juiz e sacerdote. Abaixo dele nós tínhamos o Senado, limitava os poderes reais e criava as leis, e por fim as assembleias das cúrias, cidadãos de idade militar, que votavam as leis. Tá? Nesse período, a organização social estava baseada entre os patrícios, os clientes que eram relacionados, tinha uma grande relação com os patrícios, com plebeus, e assim como toda a antiguidade, a base era todo escravo. Tá? Essa fase tem como principal característica o predomínio da aristocracia. Mas o que é isso, professor? Já ouvi falar isso muito. A aristocracia é uma forma de governo em que os chefes, os donos de terra, proprietários de terra, é que vão dominar a política daquele período, ou daquela região, ou daquele local, enfim. Tá? O interessante quando falarmos de Roma Antiga é a cultura que ela vai deixar, tá? Que foi predominante ao longo dos séculos, e hoje, quando andamos na rua ou andamos em qualquer local, nós podemos encontrar grande parte dessa cultura romana deixada nos dias atuais. A religião politeísta, tá? Deuses, tá? Que tinha como origem a mitologia grega, que quando os romanos dominaram aquela região, associaram esses deuses gregos à sua religião. Exemplo, o grande deus Zeus na mitologia, o principal deus para os romanos tornou-se Júpiter. Tá?
Ares, que era o deus da guerra, tornou-se Marte. Enfim, tudo associado aos planetas do sistema solar, dentro da religião romana. Só que, após o século IV depois de Cristo, o cristianismo, que nós vamos falar depois, torna a religião oficial. Tá? Outra cultura que nós vamos perceber são os edifícios e aquedutos. Você que foi no centro da cidade, passou pelo Arco da Lapa, aqui no aqueduto, tá? Origem e obra dos romanos. Tá? E o grande legado deixado é o direito romano. Tá? O direito que faz parte da nossa sociedade. Base, tá? Um dos grandes exemplos de Roma, a lei dos 12 tábuas, que foi a base do direito romano. A segunda fase que nós vamos ver é a fase da república, pois os senadores, no golpe, vão derrubar o rei Druso e vai iniciar a segunda fase, que vai de 509 até 27 a.C. Aqui nós temos uma nova organização cujos senadores serão os grandes chefes desse período. 300 membros vitalícios, ou seja, ser senador naquela época era de boa na lagoa, você só deixava quando morresse. Tá? Nós tínhamos também uma assembleia dividida em três: a tribal, a centuriata e a curiata. Tá? Abaixo nós tínhamos os magistrados, tá? Cada um com uma função determinada. Nós tínhamos o cônsul, os pretores, responsáveis pela questão financeira, os questores, os censores e os edis. Tá? Patrícios e plebeus foram, nesse período, nessa fase, tá? Os dois grandes grupos que vão entrar em choque. Tá? Os plebeus que tinham pouco privilégio, tá? Mas faziam grande parte da sociedade, vai fazer uma série de revoltas. Tá? E aqui eu deixei duas. Da plebe e a lei das 12 tábuas foram coisas que eles, ao longo do tempo, ganharam, tá? E foram começando a aparecer nas questões políticas. Tá? Nós temos, nessa fase republicana, a expansão romana. Tá? Como se deu essa expansão? Através de guerras ou alianças. E uma das guerras que vai caracterizar esse período as guerras púnicas, tá? De 264 a 146 a.C., romanos contra Cártaro, uma região que era dos fenícios, muito rica no comércio. Tá? Com a vitória dos romanos, nós vamos ter duas grandes consequências que vão favorecer ao Império. O que é isso? O controle de todo o mar Mediterrâneo, no qual inclusive os romanos vão chamar esse período de Mare Nostrum, né, nosso mar, e o desenvolvimento comercial de Roma. As cidades, além de Roma, o Império vai crescer, vai se organizar e vai se expandir. Tá? Porém, nem tudo que é bom dura pouco. Nós vamos ter a crise da República. Por que essa crise vai acontecer? Simples. Concentração fundiária nas mãos daqueles que detinham o poder. Quem, professor? A aristocracia, que continuava, tá, plenamente nas questões políticas romanas. E nós temos também a cobrança dos altos impostos por uma plebe que era, falei para vocês, era muito grande e começava a incomodar os senadores. Tá? Tibério e Caio Graco foram exemplos de dois irmãos que lutaram a favor da plebe, tá? Lutando aí, brigando pela reforma agrária, pela divisão das terras entre senadores e entre os plebeus. Não deu certo, um foi assassinado, o outro foi julgado, enfim. Triunviratos foi a forma como esses alguns membros militares que vão se unir aos plebeus vão tentar reduzir o poder dos senadores. Tá? Nós vamos ter o primeiro triunvirato
Pompeu, Júlio César, até tu, Brutus, e Crasso, depois Otávio, Lépio e Marco Antônio. Tá? No segundo triunvirato, vai se destacar, que nós estamos falando de Otávio Augusto, preste atenção, primeiro César do Império Romano, sempre cai em concurso, hein? Preste atenção. Pax Romana, fato. O que foi isso? Quando ele assume como grande César, grande imperador, ele vai tentar amenizar as questões que estavam acontecendo no período republicano. Que questões foram essas? Instabilidade entre o Senado e entre os plebeus. Tá? O que ele vai fazer? Primeiro, modernização de Roma. Roma passa a ter características, mais organizadas, enfim, ele vai pacificar fronteiras, as relações comerciais com povos dentro e fora do império vão ficar bem mais organizadas, bem mais equilibradas. Ele vai, o grande ápice do império é Otávio Augusto. Porém, nem tudo são flores. Aliás, em nenhum momento histórico, nenhum grande império, nada vai vir de graça. Durante o período imperial, um grande acontecimento histórico vai acontecer, o nascimento de Cristo. Tá? Esse grande ícone na história religiosa mundial vai trazer dentro do Império Romano algumas questões, tá? Que vai bater de frente com valores imperiais. Tá? Nós temos valores de Roma contra os valores cristãos. Como assim? Roma, que dava ênfase à escravidão, à guerra e à corrupção, era totalmente contrária aos valores cristãos que lutavam por liberdade, paz e justiça. O que aconteceu? O cristianismo passa a incomodar o Império Romano. Tá? Aí que a gente entra na relação cristianismo e Roma. Tá? Roma caiu, porém a religião ficou. E isso foi o grande legado que nós vamos ter ao longo das épocas. Tá? O cristianismo, segunda grande religião monoteísta. Tá? Perseguição aos cristãos num primeiro momento, quando eles eram politeístas, porém, tá? Constantino, um outro grande imperador, no ano 303, decreta liberdade de culto aos cristãos. A partir daí, toda aquela questão de cristianismo sendo jogado aos leões acabou, não existe mais. Tá? E o edito de Milão, decora isso vai cair em prova séria. Religião oficial do Império, tá? Faz com que nenhum cristão seja mais perseguido e toda aquela grande massa territorial que ia desde a Grã-Bretanha até o norte da África, passando pela Ásia, passa a ser cristão. Tá? Porém, nós temos o cisma do Oriente, tá? Que foi a ruptura da Igreja Católica, que se você já fez catecismo, já participou de alguma catequese, tá? Da Igreja Católica, você vai ver isso aqui sem crisma, Eucaristia, enfim. A Igreja divide-se, tá? A Igreja do Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Oriente passa a adotar a Igreja Ortodoxa. Tá? O Império chega à crise. De que forma? Tá? Como nós vamos solucionar para que o Império não acabe? Simples. Ou parece assim. Transferir todas as questões políticas para a capital Bizâncio. Tá? Vamos sair de Roma, muito corrupta, muito problemática, e vamos colocar as questões agora para Bizâncio. Até aí tudo bem, porém,
império foi dividido e aqui começam os nossos grandes problemas. Tá? Império Romano do Ocidente, cuja capital é em Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla. Tá? Diante de tudo isso, tá? Nós chegamos à queda do Império Romano no ano de 476, marco histórico que dará início à Idade Média. Tá? Quais foram os fatores para a queda do Império Romano? Tá? Primeiro, a grandiosidade do Império. Tá? O Império era enorme, o Império era gigantesco, apesar das crises, muitas pessoas continuavam, muitos imperadores continuavam com seu luxo, com as suas riquezas, enfim, e os problemas sociais aumentando, dificuldade de proteção nas fronteiras. Nós vamos ver que há uma grande pressão de povos vindos de outras regiões para saquear e atacar o Império Romano, as invasões bárbaras e, por fim, o êxodo rural. Diante de tantos impostos, de tanta fome e miséria que ocorria nas cidades do Império Romano, muitos saíram, tá, e foram para o interior, iniciando um colonato, que vai ser uma forma de trabalho que vai se perpetuar durante toda a Idade Média, tá? Em que ficam presos, tá? Em que nós vamos ver que muitos servos eles ficaram presos a trabalhadores, tá? A donos, senhores feudais. Ok? Vou deixar o link para vocês aí de vídeos para vocês ficarem mais focados e a gente se vê numa próxima, beleza? Forte abraço!